Nos corredores silenciosos de uma das instituições mais célebres do mundo, existe uma sensação palpável de introspeção. O que à primeira vista parece ser um conjunto de atividades mundanas, exames médicos de rotina, ajustes nos horários públicos e a gravidade dos eventos cerimoniais, esconde uma tendência cada vez mais profunda. Abaixo da superfície, algo significativo está se desenrolando silenciosamente, não em antecipação a um único momento, mas a uma transição de consequências monumentais. Este momento de passagem não terá apenas impacto no indivíduo, mas irá reverberar através de uma vasta comunidade espiritual global, que abrange gerações e culturas. O peso da liderança é muitas vezes mais sentido por aqueles que a suportam há muitos anos. Quando alguém é chamado a orientar milhões de pessoas em questões de fé, esperança e clareza moral, o papel transcende de uma figura de proa cerimonial, torna-se um fardo pesado para carregar, uma cruz de imensa responsabilidade. Não é surpresa, portanto, que os sinais deste peso se tornem cada vez mais evidentes. Nos últimos meses, tem havido relatos crescentes de fadiga, visitas silenciosas a profissionais médicos e sussurros abafados de exaustão física. As declarações oficiais podem apresentar estes desenvolvimentos como rotina, mas aqueles que estão mais próximos do coração da liderança espiritual perguntam-se silenciosamente: será este o início do fim de uma era? Estas reflexões não são meramente alimentadas por especulações ou rumores. Os observadores notaram uma mudança subtil, que está presente não só no tom dos discursos, mas também no foco deliberado no legado, bem como nos gestos simbólicos que mais parecem despedidas do que formalidades habituais. Mesmo atrás das portas fechadas do Vaticano, os preparativos começaram de formas que eram inimagináveis há pouco tempo. Os detalhes permanecem confidenciais, mas as ações, embora silenciosas, falam por si. Estão ocorrendo ensaios raramente vistos de protocolos cerimoniais, um ato normalmente reservado para momentos de necessidade. Estas medidas sugerem não pânico, mas sim uma sensação de prontidão para o que pode vir. Para o observador casual, tais contemplações podem parecer puramente especulativas. Contudo, dentro dos muros sagrados da tradição e da história, estas reflexões têm um peso significativo. Quando se consideram os precedentes modernos estabelecidos nos últimos anos, estas mudanças silenciosas tornam-se ainda mais comoventes. Há pouco mais de uma década, a ideia de um líder espiritual renunciar voluntariamente ao cargo era inconcebível, mas uma decisão fundamental remodelou essa tradição secular. Foi traçado um caminho onde a resignação se tornou um ato de humildade e não de fracasso. Hoje, muitos acreditam que a história pode estar prestes a se repetir. Se tal decisão se concretizasse novamente, a questão não seria apenas sobre o indivíduo que se afastava, mas sobre quem o seguiria. O mundo estaria atento, não apenas à identidade do sucessor, mas também à direção em que ele orientará a bússola espiritual da Igreja. A portas fechadas, ocorrem conversas, planos são elaborados discretamente, não em segredo, mas por um sentido de responsabilidade. Afinal, o trabalho da Igreja nunca está centrado apenas no presente. Está sempre buscando o futuro. E à medida que esses preparativos sutis continuam, uma questão mais profunda começa a tomar forma: o que realmente significa para um líder espiritual se afastar? O que tal decisão revela sobre a humildade, o serviço e a realidade inevitável da mortalidade? No passado, acreditava-se amplamente que a liderança deveria durar até o fim da vida. No entanto, hoje, num mundo que se move com velocidade e complexidade incomparáveis, a noção de renunciar ao cargo já não é vista como uma fraqueza. Em vez disso, passou a simbolizar a sabedoria, a coragem de reconhecer quando liderar e quando passar o manto. Ambos exigem bravura, embora de tipos diferentes. Persistem rumores de que o atual líder deseja permanecer na sua posição até que um marco espiritual significativo seja alcançado num futuro próximo. Este marco, que marcaria o ápice do seu papado, seria um ponto de transição adequado, um momento para refletir sobre o trabalho realizado, para abençoar os fiéis e para oferecer uma reflexão final ao mundo. Para muitos, isto representaria uma conclusão graciosa e digna, um último ano de liderança espiritual, cumprindo o papel com dedicação e reverência. No entanto, a vida nem sempre é governada pelo relógio. Resta outra possibilidade, que muitos hesitam em expressar: uma mudança repentina na saúde, ou uma decisão tomada não em cerimónia, mas por pura necessidade. Tal transição seria mais imediata e menos programada, exigindo que a Igreja agisse rapidamente, se unisse e depositasse a sua confiança na orientação do Espírito Santo à medida que novas mãos tomassem o leme. Qualquer que seja o rumo tomado, uma verdade permanece inegável: a alma da Igreja não é definida por um único indivíduo. É levada adiante pela fé dos milhões que compõem o seu corpo, moldada pela oração, pela devoção e pela força serena daqueles que servem sem buscar o poder. À medida que o mundo observa o desenrolar dos capítulos finais da jornada de um líder espiritual, somos lembrados de algo atemporal. A verdadeira liderança não é definida pelo tempo que alguém ocupa uma posição, mas pela fidelidade com que alguém atende ao chamado. É medido pelo quão bem se percorre o caminho, pela graça com que se prepara os outros para continuar a jornada. O caminho a seguir pode não estar escrito, mas a base permanece inabalável.
Seja por cerimônia ou por necessidade, a tocha será passada, não por medo, mas por fé. Não em fraqueza, mas com a força tranquila que vem de saber quando deixar ir. Este não é apenas o fim de um papado, pode muito bem marcar o início de um novo capítulo na história da Igreja. Embora alguns prevejam uma transferência de responsabilidades suave e cerimoniosa, permanece a possibilidade de uma mudança mais inesperada. Se a saúde do atual pontífice piorar mais rapidamente do que o previsto, a Igreja poderá enfrentar uma transição rápida e incerta, que não se dará ao luxo da preparação. Em qualquer cenário, a Igreja está à beira de um conclave e, com ele, da tarefa de selecionar um novo pastor para os fiéis. À medida que as conversas à porta fechada se tornam mais frequentes e intensas, uma coisa torna-se cada vez mais clara: o futuro está a tomar forma e o caminho a seguir pode ser influenciado tanto pelo que não é visto como pelo que é conhecido. A especulação transformou-se em expectativa e os nomes começam a ser mencionados não só pela sua experiência, mas também pelo que podem simbolizar numa instituição marcada pela divisão, pela tradição e por uma frágil questão de mudança. Esta divisão, embora não seja nova, tornou-se mais pronunciada nos últimos anos. Por um lado, há aqueles que abraçaram a atual direção do papado, uma visão de uma igreja que se estende mais amplamente, fala com uma voz mais suave e prossegue reformas ousadas. Do outro lado, há aqueles que anseiam por um regresso a expressões de fé mais tradicionais, apelando a doutrinas mais claras, limites mais firmes e uma interpretação mais rigorosa da missão da Igreja. Este contraste vai além da ideologia, é profundamente espiritual, emocional e geracional. No meio desta tensão, o próximo conclave não se limitará a eleger um líder, será um momento decisivo para a identidade da Igreja nas próximas décadas. Historicamente, quando um Papa renuncia em vez de falecer, o sucessor raramente é escolhido no círculo íntimo do pontífice cessante. A Igreja recorreu frequentemente a figuras que representam uma mudança, por vezes subtil, por vezes gritante. Isto já ocorreu antes, quando uma voz calma mas convincente ganhou destaque e se tornou um líder espiritual imponente, e novamente quando um teólogo com uma disposição mais cerebral ascendeu ao papado, surpreendendo muitos que esperavam uma figura mais carismática. No entanto, desta vez, a situação é diferente. O atual Papa remodelou intencionalmente o colégio dos cardeais ao longo do seu papado, nomeando indivíduos de todos os cantos do mundo que partilham valores e perspectivas semelhantes sobre a liderança pastoral. Através destas nomeações, ele deixou uma influência duradoura no futuro da Igreja. Resta saber se esta influência se manterá ou será testada face a novas pressões. Além das considerações teológicas, há outra realidade urgente. O próximo Papa deve navegar num mundo repleto de tensões internacionais, convulsões sociais e desafios culturais complexos. Ele deve ser não apenas um pai espiritual, mas também um comunicador, um unificador e um diplomata. Neste contexto, a atenção voltou-se para uma figura que, embora nem sempre esteja no centro das atenções, tem sido central na diplomacia do Vaticano durante anos, o cardeal Pietro Parolin. O cardeal Parolin, que exerce o cargo de secretário de Estado desde 2013, é conhecido pelo seu comportamento calmo, perspicácia diplomática e capacidade de gerir delicadas negociações globais. A sua eficácia discreta valeu-lhe respeito tanto dentro como fora do Vaticano. Para muitos, ele é visto como o candidato ideal para garantir a continuidade, uma mão firme capaz de guiar a Igreja através das complexidades do mundo moderno sem derrubar as suas tradições. No entanto, a sua própria força, a sua abordagem calma e reservada, também poderia ser o seu maior desafio. Numa época que pode exigir ousadia, poderá uma figura que opera principalmente nos bastidores fornecer a inspiração de que a Igreja necessita. A verdadeira questão não é apenas se Parolin é a escolha mais segura, mas se o seu estilo de liderança está alinhado com os desafios que a Igreja enfrenta. O mundo exige um administrador estável ou é hora de um líder que possa desencadear mudanças e inspirar os fiéis com uma visão poderosa para o futuro? Em última análise, a decisão não será apenas sobre a pessoa escolhida, mas sobre a natureza da liderança que a Igreja necessitará nos próximos anos. A história tem mostrado que os grandes papas não são escolhidos pela sua popularidade, mas pelas suas ações, pela sua coragem e pelo seu compromisso inabalável com a verdade. Quando chegar a hora, o mundo assistirá mais uma vez, sem fôlego, à revelação do próximo líder, não apenas como uma figura de proa, mas como uma luz num mundo que precisa desesperadamente de uma. As tempestades desta época podem ser violentas, mas a verdadeira força da Igreja emergirá através da coragem daqueles que são chamados a liderar nos tempos mais difíceis. A Igreja está à beira de um momento crucial, um momento que poderá definir o seu futuro enquanto se prepara para embarcar num novo capítulo. Com este ponto de viragem, as questões sobre o tipo de liderança necessária para os tempos tornaram-se mais pronunciadas, embora muitas vezes sussurradas em privado, em vez de declaradas com ousadia. Um líder que se torna demasiado preocupado em equilibrar os interesses concorrentes de vários grupos poderosos pode correr o risco de perder de vista a verdadeira missão espiritual no coração da Igreja. Embora a diplomacia seja crucial em determinados contextos, também pode representar uma perigosa faca de dois gumes. Quando a voz da Igreja é fortemente moldada pela dinâmica política,
existe um perigo real de que a linguagem profunda e intemporal da fé possa ser ofuscada pela linguagem tática da negociação e da estratégia. Esta preocupação não é nova. Ao longo da história, a Igreja tem sido guiada por líderes que encarnaram uma fé ousada em tempos de grande incerteza. Estes números não fugiram a confrontos difíceis, em vez disso, abraçaram o seu chamado divino para trazer luz a um mundo imerso em trevas. Eles não viam a Igreja como uma mera instituição a ser mantida, mas como um corpo vivo destinado a inspirar e liderar com convicção inabalável. Tomemos, por exemplo, o legado de vários pontífices anteriores, cada um moldado pelas provações únicas da sua época. Um deles era um farol moral inabalável num mundo dilacerado por conflitos ideológicos, oferecendo uma clareza inabalável quando o compromisso parecia uma opção fácil. Outro manteve-se firme como um vigia numa época que escorregava para o relativismo, exortando os fiéis a regressarem às verdades eternas que fornecem a base para uma vida com propósito. Estes líderes não eram meros zeladores de uma instituição, eles eram guardiões de uma convicção profunda e inabalável, dispostos a ficar sozinhos quando necessário. E assim, à medida que a Igreja enfrenta outra encruzilhada, ficamos a pensar: será que o próximo guia espiritual continuará esta tradição de clareza corajosa, ou será uma figura mais calma, mais focada na procura de consenso, na manutenção da paz e na negociação nos bastidores? Entre os nomes discutidos discretamente a portas fechadas está aquele que é conhecido pela sua discrição, um homem que passou décadas a aperfeiçoar a arte da diplomacia. Ele é respeitado, calculado e inegavelmente hábil no domínio da mediação. A sua força reside na sua capacidade de construir pontes, aliviar tensões e manter portas abertas, mesmo quando as opiniões divergem. Mas esta abordagem está alinhada com o momento atual da história. Em tempos de paz, tal líder pode certamente manter a harmonia. Mas em tempos de confusão ou oposição, a Igreja muitas vezes procura líderes que não apenas preservem, mas que proclamem a verdade com ousadia. Líderes que não apenas administram a tensão, mas também a transformam por meio de orientação espiritual corajosa. Vivemos numa época em que os desafios que a Igreja enfrenta são muito mais do que simples desentendimentos, afetam todos os aspectos da vida, mudanças culturais, crises morais e uma profunda fome de verdade num mundo que confunde cada vez mais os limites entre o certo e o errado. Num tal ambiente, a questão não é se um líder diplomático é capaz, mas se a diplomacia por si só é suficiente para navegar nestas águas turbulentas. Há pessoas dentro da Igreja que expressaram discretamente preocupação com os perigos da proximidade com o poder externo. Quando um líder passa uma quantidade significativa de tempo envolvido com instituições internacionais e estruturas políticas que estão muito distantes da vida paroquial, alguns questionam se a missão espiritual pode realmente continuar a ser a principal prioridade. Não devido a qualquer intenção maliciosa, mas porque a influência, especialmente a influência sutil, pode ser uma força poderosa. Há sempre a tentação de acomodar, de suavizar a mensagem ou de atrasar a clareza em nome da unidade. Algumas vozes dentro da Igreja levantaram preocupações sobre esta proximidade com as redes globais, temendo que isso pudesse levar a uma liderança excessivamente cautelosa, uma que evita conversas difíceis e necessárias para manter a harmonia. Eles questionam se tal líder teria coragem de falar com ousadia sobre questões que afetam profundamente a alma. Será que ele se manteria firme nas verdades imutáveis da doutrina, mesmo que isso significasse enfrentar duras críticas? Ele escolheria a clareza ao invés do conforto, permanecendo firme na fé a todo custo. Esta preocupação leva a uma questão mais profunda e premente: de que tipo de líder a Igreja precisa neste momento crítico da sua história? Não alguém que simplesmente administra bem, mas alguém que está profundamente ancorado na fé. Não apenas alguém hábil em navegar pelos corredores da influência global, mas alguém que pode caminhar entre as pessoas, ouvir com compaixão e falar com coragem inabalável. Um líder cujas decisões não são impulsionadas pelos ventos políticos, mas pela oração e pela reflexão, cuja bússola moral se baseia em verdades eternas e não em expectativas globais transitórias. A missão da Igreja nunca foi agradar ao mundo, sempre foi servir o mundo apontando para algo mais elevado, para a misericórdia, sim, mas também para o arrependimento, em direção à compaixão, mas sempre em alinhamento com a verdade. Qualquer líder que assuma o comando nesta hora crítica deve incorporar gentileza e convicção, abertura e enraizamento, diplomacia e profundidade espiritual. Os tempos em que vivemos não exigem perfeição. Eles não exigem um orador perfeito ou um estrategista mestre. O que é necessário é um pastor no verdadeiro sentido da palavra, alguém que proteja o rebanho, que lidere com integridade, mesmo em terrenos difíceis, e que nunca esqueça o peso sagrado da responsabilidade que lhe foi confiada. E assim, a Igreja espera. Os fiéis oram. O mundo observa, não por curiosidade, mas por saudade. Em todas as gerações, as pessoas procuram vozes que se elevem acima do barulho da vida cotidiana, líderes que as lembrem do seu verdadeiro propósito e identidade. Um líder que não representa apenas uma instituição, mas que encarna um chamado à santidade. A decisão que temos pela frente não tem a ver com política ou estratégia, é uma decisão profundamente espiritual que moldará não apenas os anos vindouros, mas também as almas que viverão através deles. E enquanto os fiéis aguardam esta decisão,
a sua oração permanece a mesma: que o escolhido seja um homem segundo o coração de Deus, um líder que lidera não com medo, mas com fé, não agradando ao mundo, mas proclamando a verdade. Existe um medo silencioso e subtil entre alguns membros da Igreja, não o medo de um escândalo ou de uma crise súbita, mas algo muito mais insidioso, o medo de uma deriva lenta, de um compromisso gradual, de uma rendição silenciosa da voz profética da Igreja às pressões do poder e do prestígio mundano. A Igreja nunca foi chamada para espelhar o mundo, mas para guiá-lo. Sempre foi um farol fixado nas verdades eternas que transcendem tendências passageiras. A força da Igreja tem residido na sua capacidade de falar a verdade com ousadia, mesmo quando impopular. Mas à medida que as instituições globais expandem o seu alcance e os valores sociais continuam a mudar, há uma preocupação crescente de que a Igreja possa ser tentada a trocar clareza por conforto, convicção por consenso. Alguns temem que um Papa demasiado alinhado com os mecanismos da diplomacia global possa hesitar em desafiar as potências prevalecentes. Ao procurar a unidade a todo custo, a Igreja poderá perder a coragem, tornando-se cautelosa onde antes era ousada, burocrática onde antes era corajosa. Esta preocupação não tem a ver com a personalidade ou experiência do líder, mas com a missão da Igreja. A Igreja não é apenas mais uma instituição, ela é uma testemunha viva da lei superior que rege toda a humanidade. Se ela perder esse papel, se a sua luz for diminuída por uma questão de diplomacia ou conveniência, então a sua influência poderá permanecer, mas a sua alma sofrerá. Nas últimas décadas, a Igreja enfrentou desafios significativos. A sua autoridade moral e doutrinal foi testada, por vezes profundamente questionada. Os escândalos corroeram a confiança. A confusão doutrinária turvou a linha entre a compaixão e o compromisso e, nestes momentos de incerteza, muitos recorreram a Roma em busca de orientação, uma voz clara e inabalável. Mas se o próximo Papa assumir o cargo com a mentalidade de apenas preservar o status quo, existe um perigo real. O perigo de parecer passivo quando é necessária ousadia, de tratar a liderança como uma tarefa de gestão e não como uma missão divina. A Igreja não é chamada apenas para manter, ela é chamada a renovar. Um pontífice que se concentra apenas na continuidade pode manter as coisas funcionando, mas será que ele inflamará os corações? Inspirará ele os fiéis a amar mais profundamente, a resistir aos enganos sutis do mundo e a defender corajosamente a verdade? O perigo real não é que a Igreja se torne irrelevante ao permanecer firme contra a hostilidade, mas que ela possa tornar-se indistinta ao evitar as conversas difíceis que precisam de ser travadas. Quando a fé se torna mera administração, quando a doutrina é suavizada para evitar a ofensa, quando o impulso pela paz silencia o apelo à verdade, a Igreja deixa de servir o mundo e torna-se apenas mais uma parte da sua confusão. Este não é o papel para o qual a Igreja foi criada. A Igreja não é um corpo político. Ela é a noiva de Cristo, chamada a refletir a sua luz, a proclamar a sua mensagem e a permanecer firme em todos os tempos. O mundo precisa de mais do que um Papa que administre o equilíbrio. Precisa de um pastor que lidere com visão. Um homem que lembra ao mundo que a verdade não é algo que inventamos, mas algo que recebemos. Essa doutrina não é um fardo, mas um mapa. Essa santidade não está ultrapassada, mas é revolucionária. Neste momento de grande incerteza, o mundo não precisa de outro político. Precisa de um profeta. Um homem cuja primeira lealdade não é às estruturas de poder globais, mas ao Evangelho. Esse é o tipo de Papa que a Igreja espera, e é por esse tipo de Papa que os fiéis devem orar. O que a Igreja precisa agora não é apenas de uma figura de proa ou de um administrador de fala mansa que esteja focado em manter as coisas sob controle. O que precisa, o que o mundo anseia silenciosamente, é de um líder moldado pelo fogo da convicção, um pai espiritual que siga os passos daquelas figuras imponentes da história que enfrentaram as tempestades com serenidade e se mantiveram firmes quando o mundo vacilou. Este é o tipo de Papa que os tempos exigem. Aquele que não tem medo de falar quando o silêncio seria mais fácil, que entende o peso do seu cargo não como um fardo de poder, mas como um encargo sagrado do próprio Cristo. Esta é a responsabilidade que ele deve assumir, nunca deve ser diluída, adiada ou delegada. Ele deve ser um homem que saiba permanecer resoluto quando os ventos da cultura sopram ferozmente em todas as direções. Alguém que compreende que os maiores perigos para a Igreja não surgem apenas de ameaças externas, mas às vezes surgem silenciosamente de dentro, manifestando-se como confusão, compromisso ou desânimo. Ele deve reconhecer a profunda necessidade de proteger não apenas a estrutura física da Igreja, mas também o fundamento espiritual sobre o qual ela está construída. A história demonstrou como é a verdadeira grandeza de um pontífice. Não é medido pela popularidade ou aprovação pública. Não reside no número de aplausos ou elogios. A verdadeira grandeza de um líder espiritual é encontrada na fidelidade inabalável. Fidelidade a Cristo, às verdades imutáveis do Evangelho e às almas confiadas aos seus cuidados. Isto é visto na sua capacidade de resistir a todas as tentações, não apenas as da carne, mas também o fascínio mais subtil de procurar a aprovação do mundo em vez de cumprir a vontade de Deus. Um verdadeiro sucessor de Pedro entende que fidelidade não significa rigidez, e força não significa teimosia.
Ele sabe quando mostrar gentileza e quando permanecer firme na decisão. Acima de tudo, ele sabe que a sua missão não é autodeterminada, é um mandato divino. O seu propósito é nutrir o rebanho, salvaguardar a verdade e guiar a Igreja através de águas tranquilas e tempestades tempestuosas. Ao longo da história, muitos pontífices ascenderam ao papado, mas apenas alguns selecionados foram lembrados como faróis de esperança. Estes foram homens cuja coragem iluminou o caminho durante gerações. Eles não se destacaram por causa de seu poder ou influência, mas por causa de sua fé profundamente enraizada. Eles não foram abalados pelos desafios e recusaram-se a buscar segurança ou compromisso. Eles dedicaram suas vidas inteiras, coração, alma e intelecto, a uma missão muito maior do que eles próprios. Este é o exemplo que precisamos hoje. A Igreja encontra-se numa conjuntura delicada, enfrentando não só forças externas que questionam a sua relevância, mas também lutas internas que ameaçam a sua unidade. Aquele que a seguir irá liderá-la deve estar firmemente alicerçado na oração, guiado pela graça e inabalável no seu compromisso com a verdade. Ele deve estar pronto para resistir não apenas aos ataques ideológicos externos, mas também à erosão insidiosa da clareza interna. Isto não exige a procura do conflito por si só. Significa defender o que é importante, mesmo quando isso gera críticas. Significa proteger o que é sagrado, mesmo quando o mundo exige a sua redefinição. Significa oferecer uma esperança que não é apenas sentimental, mas enraizada na salvação. A Igreja não é chamada a imitar o mundo, ela é chamada a refletir Cristo. Quem veste a túnica branca nunca deve esquecer que a sua força não vem da aprovação pública ou do legado institucional. Vem da sua fidelidade a quem o chamou. Seguir os passos dos grandes papas não é replicar os seus estilos ou decisões, mas fazer eco da sua coragem. É reconhecer que, embora cada época traga o seu próprio conjunto de desafios, a missão permanece inalterada. Cristo não pede um administrador, ele pede uma testemunha. Ele clama por um servo que proteja o que lhe foi confiado e que não troque a verdade eterna pela paz passageira. O próximo pontífice deve ser um homem de profunda humildade e determinação inabalável. Um pastor que caminha com o povo, mas nunca se desvia do caminho estreito. Uma voz que fala com bondade, mas carrega a autoridade incontestável do céu. Um pai para os fiéis e um defensor feroz do Evangelho. Lembre-se de que, embora a transigência possa merecer aplausos, somente a fidelidade produz frutos duradouros. Embora as pressões da modernidade possam tentá-lo a negociar o lugar da Igreja entre as potências mundiais, o seu verdadeiro lugar já está definido. Ele é o sucessor de Pedro, a rocha inabalável sobre a qual Cristo continua a construir a sua Igreja. O caminho nunca é fácil e nunca foi. Quem o toma deve estar preparado para carregar uma cruz e não uma coroa. Ele deve liderar não com ambição, mas com sacrifício. Ele deve falar não o que o mundo quer ouvir, mas o que precisa desesperadamente lembrar. Este é o chamado, um chamado que a história honra, o céu abençoa e o mundo, quer saiba disso ou não, ora pelo qual. À medida que o mundo observa silenciosamente o horizonte da Igreja, uma dimensão mais profunda deste momento torna-se clara. Além dos nomes, dos títulos e da especulação que muitas vezes rodeia essas transições, existe algo profundo, algo que poucos se atrevem a reconhecer abertamente, mas que muitos que carregam a fé nos seus corações sentem profundamente. É o peso do legado. Quando um líder deixa o cargo ou é substituído, a discussão muitas vezes se volta para qualificações, experiência ou histórico. Mas no caso de um líder espiritual, especialmente aquele escolhido para guiar mais de 1 bilhão de almas, a medida é diferente. O padrão não é a eficiência, mas a eternidade, não a influência, mas a integridade. O legado não é determinado pelo que é realizado publicamente, mas pelo que é silenciosamente deixado para trás, nos corações dos fiéis, na força da doutrina e na ressonância tácita da clareza moral. Cada época deixa para trás a sua própria atmosfera espiritual. Alguns períodos são marcados pela coragem, outros com cautela. Alguns por reformas ousadas, outros por reflexão silenciosa. E embora a superfície da Igreja possa parecer imóvel, por baixo dela sempre se move uma corrente, moldada pelas escolhas, palavras e silêncios daqueles que lideram. Esse silêncio detém o poder. No mundo de hoje, o ruído está em toda parte. As opiniões circulam mais rápido do que o pensamento, as reações substituem a reflexão e a informação se espalha antes que a verdade tenha tempo de se estabelecer. Mas dentro dos muros sagrados da Igreja, o silêncio sempre foi um lugar de força. É onde começa a oração. É onde ocorre o discernimento. É onde o sussurro de Deus se torna mais claro do que os gritos do mundo. E agora, neste momento sagrado, o silêncio fala mais uma vez. Este não é um silêncio de inatividade, mas um silêncio de preparação, do tipo que precede o acendimento de uma vela num quarto escuro, do tipo que envolve a alma quando algo sagrado está prestes a acontecer. O que vem a seguir não influenciará apenas os anos vindouros, moldará a forma como as gerações futuras compreenderão a verdadeira natureza da Igreja e a sua missão contínua.
Alguns argumentam que a Igreja deve tornar-se mais adaptável à cultura moderna, enquanto outros insistem que ela deve resistir-lhe mais fortemente do que nunca. Mas talvez ambos os lados percam uma verdade mais profunda. Talvez a verdadeira questão não seja se a Igreja se adapta ou resiste, mas se ela se lembra de quem ela é, se lembra do que lhe foi confiado, se lembra de que a sua força não provém da diplomacia, da arquitetura ou dos números. Vem do seu testemunho, dos santos e mártires que deram tudo, não para se misturar, mas para se destacar no amor, na verdade e na graça. O próximo líder suportará mais do que o peso da governação diária. Ele carregará consigo o legado de todos os que o precederam e o pesado fardo do que está por vir. Ele deve caminhar com reverência pelo passado, mas com visão para o futuro. Suas mãos devem permanecer firmes, não apenas para os deveres cerimoniais, mas também para a tarefa vital de reconstruir a confiança, a devoção e a clareza espiritual. Ele não terá o luxo de agradar a todos, mas terá a solene responsabilidade de guiar a todos, mantendo o delicado equilíbrio entre tradição e transformação, abrindo amplamente as portas da misericórdia, ao mesmo tempo que mantém inabaláveis os fundamentos da verdade. Neste equilíbrio revela-se a beleza da Igreja. Ela não é apenas uma guardiã do passado, mas uma mãe para o presente e um farol para o futuro. Sua doutrina não pretende restringir, mas libertar. As suas tradições não são cadeias, mas pontos cardeais, lembretes de onde viemos e de quem somos chamados a ser. E assim, o próximo homem que se sentar na cadeira de Pedro deve possuir mais do que sabedoria. Ele deve carregar o peso da oração, não apenas da oração pública, mas da oração profunda e oculta, do tipo que luta em silêncio, do tipo que encora a alma contra o medo. Cada decisão que ele tomar irá ecoar pelas paróquias, famílias e cantos distantes da terra, onde o seu nome poderá nunca ser conhecido, mas as suas escolhas moldarão vidas. Ele precisará de força, mas não do tipo que domina, mas sim da força que perdura. A força para dizer sim ao que é difícil e não ao que é sedutor. A força para admitir a limitação humana e confiar na providência divina. Ele precisará de humildade, não a falsa humildade que procura o aplauso dos outros, mas uma verdadeira humildade que serve em segredo, que ouve os que não têm voz e procura a santidade não através da visibilidade, mas através da entrega. Ele precisará de coragem, pois defender o que é sagrado numa época em que tudo é questionado não é tarefa fácil. Falar a verdade numa era de confusão, proteger a inocência num mundo que zomba dela, proclamar a esperança num mundo que se tornou cínico, isto é coragem que não vem da estratégia, mas da santidade. Em algum lugar no silêncio do discernimento, este homem já está se preparando, talvez sem saber, talvez com as mãos trêmulas. Ele pode não procurar o papel, pode sentir-se indigno, e essa mesma consciência muitas vezes sinaliza que ele é o chamado. Pois os maiores líderes são aqueles que compreendem o custo do seu chamado e ainda assim optam por responder. Enquanto o mundo observa e os fiéis rezam nos seus cantos tranquilos, a Igreja faz o que sempre faz nos momentos de decisão. Ela espera, não com medo, mas com fé, não em ansiedade, mas em expectativa esperançosa. Pois não importa quem avance, a missão permanece imutável: proclamar o que é bom, proteger o que é sagrado e liderar o mundo, não através de políticas ou programas, mas através do fogo silencioso de vidas transformadas. Deixe o próximo líder acender o fogo novamente. Deixe-o acender a chama nos corações escurecidos, caminhar com os cansados, defender a verdade e ajoelhar-se frequentemente, não para receber aplausos, mas para obter força. E quando ele estiver na varanda e o mundo ouvir seu nome pela primeira vez, que não seja apenas um momento de novidade. Que marque o início de algo sagrado, algo que o mundo espera há muito tempo. À medida que a Igreja se prepara para o próximo capítulo, uma grande quietude toma conta dos corações em todo o mundo. Em santuários, mosteiros e casas, onde as velas tremuluzem diante de imagens sagradas, as pessoas rezam, não apenas por mudança, mas por discernimento, não apenas para que surja um nome, mas para que uma alma se eleve, alguém que está preparado para carregar uma cruz, e não para usar uma coroa. Esta é a pausa entre pontificados, não sobre política, mas sobre uma verdade mais profunda. É sobre como Deus chama pastores para guardar seu rebanho. Embora o conclave vote, a verdadeira decisão vem de cima. E a graça, como ensina a história, muitas vezes escolhe o inesperado. O calado, o homem que reza mais do que fala. Ao longo da história, aqueles escolhidos para vestir o manto branco não se sentiram preparados. Alguns choraram ao ouvir seu nome. Outros perguntaram, por que eu? Pois o peso do escritório é imenso. Não se define pela admiração pública, mas pela constatação de que cada palavra, cada gesto, cada silêncio pertencerá a uma missão maior do que nós mesmos, uma missão enraizada no legado de Pedro, o pescador que falhou, que negou, mas que ainda assim disse sim. Desde então, todos os papas trilharam o mesmo caminho, de rendição, não de perfeição. E é por isso que o próximo líder deve ser um homem humilde. A Igreja não precisa de celebridade ou artista. Precisa de um servo, alguém cuja força não se encontra no carisma, mas na fidelidade serena, cujo maior dom não é a sua imagem pública, mas a sua oração privada.
A Igreja precisa de um homem que caminhe com os que sofrem, que se ajoelhe ao lado dos perdidos, que abra portas, não porque seja politicamente conveniente, mas porque Cristo nos ensinou a procurar os perdidos. No entanto, ele também deve ser firme na convicção, não ter medo de nomear a verdade, defender ensinamentos imutáveis e falar claramente num mundo que procura conforto em vez de clareza. Este é o paradoxo do papado: ser pai e fortaleza, voz de misericórdia e guardião da verdade. O equilíbrio é desafiador, e muitos que usaram o manto branco só aprenderam isso através do sofrimento. No entanto, é nesse sofrimento que se revela a profundidade do ofício. O Papa não é chamado ao sucesso mundano, mas à fidelidade, a carregar o peso da Igreja sobre os seus ombros, a suportar mal-entendidos e a permanecer ancorado enquanto as marés da cultura batem contra o navio da fé. À medida que o mundo fica mais barulhento com distrações, exigências e dúvidas, a Igreja deve ficar mais quieta, não em fraqueza, mas em profundidade, contemplação e sabedoria. O próximo Papa deve cultivar esse silêncio, ouvir não apenas os conselheiros, mas o Espírito Santo, passando mais tempo na capela do que no clamor do mundo.